Saravá Jogo de Damas, saravá todo dia, saravá todo mundo. Obrigada por estar aqui com a gente no nosso canal. Pedindo já de cara para vocês, deem like, compartilhem, divulguem a importância da presença das pessoas, não só participando, mas compartilhando o canal. Quanto mais gente curtir o canal, quanto mais gente assinar o canal, que é uma coisa gratuita e não custa nenhum segundo da vida de ninguém, mais o canal é oferecido pela própria ferramenta do YouTube, mais gente tem acesso, mais simplifica o debate. E nesse momento que a gente está vivendo, que na verdade esse momento já está se alongando faz tempo, né? Mas, enfim, esse momento exige da gente um debate amplo e que a gente simplifique as palavras, que a gente seja mais direto, né? A gente tem ouvido muito discurso antipolítica, muito discurso antipolitização, a demonização da política tem sido trabalhada de forma muito assertiva pelo fascismo. E a gente precisa combater isso exercitando exatamente o contrário, politizando as pessoas, não para que elas votem em A ou B, mas para que elas saibam o que elas estão falando, elas saibam as escolhas que estão fazendo. E para falar sobre isso, eu trouxe um sociólogo, um amigo, um companheiro aqui de luta incrível, o Vitor Fernandes. Uma honra ter você aqui com a gente, Vitor. Saravá. Oi, Niobe. É um prazer, uma honra para mim poder estar aqui com vocês. Eu que agradeço o convite. A gente esteve junto agora, uns dias atrás, né, na outra live, discutindo as questões, as notícias da semana, as questões nacionais. Realmente, discutir politização é uma coisa fundamental, fundamental. Aliás, foi isso que me motivou a entrar para esse mundo, estudar sociologia, estudar política, virar professor, pela necessidade de politizar as pessoas, de politizar o mundo, né? A gente precisa se politizar porque tudo é política, a nossa vida é política. Uhum. O Vitor tem um canal, né, um canal Rede Popular, que é um canal muito incrível, o canal que está no Instagram, no YouTube também. Você está no Facebook também? Com o canal, Vitor? O meu canal mesmo do YouTube é o meu nome, Vitor Hugo Fernandes. O Rede Popular, eu sou parceiro deles, e aos domingos entendi. Sigam dois. Entra no Rede Popular e entra no meu também, que é Vitor Hugo Fernandes. Tem o Facebook. Beleza, todo mundo convidado, todo mundo intimado aqui a conhecer o trabalho, que é um trabalho incrível e é um trabalho que vem de encontro ao que é a luta que a gente está travando aqui no Jogo de Damas já de muito tempo. Vitor, vamos começar com esse bate-bola. A gente acabou de passar pelo 1º de maio, né, e vimos manifestações bastante expressivas, com número de gente. E aí a gente diz que é bastante expressiva pelo quantitativo. Já o qualitativo, mesmo para quem é de direita, aquilo é carnavalesco, eu não tenho outro termo, né? Porque aquilo não é politização. Ali eu assisti os discursos, assim, passado 2 dias, me preparei o estômago. Ali não tem nenhum discurso de direita, porque é completamente desestruturado. A gente estava falando aqui em off, as pessoas pedem a volta do AI-5 numa passeata, como se tivesse AI-5, elas não estariam na rua pedindo nada. Enfim, até para isso as pessoas estão desqualificadas, né, para lutarem pelo que elas acreditam, por mais bizarro que possa parecer. Como é que você vê isso e essa adesão, né, à despolitização? Olha, eu acho que isso é uma expressão de uma crise mais intensa, que essa crise já vem de um bom tempo, né, da democracia liberal burguesa, que não consegue dar resposta aos problemas das pessoas, da sociedade. Não consegue fazer com que as pessoas se sintam representadas. Bolsonaro é uma expressão disso, né? E o bolsonarismo, aliás, ele é maior do que o próprio Bolsonaro. Mesmo se Bolsonaro perder as eleições, mesmo se Bolsonaro sofreu impeachment, o bolsonarismo não acaba. Ele é a expressão de um fascismo que estava guardado ali, que estava em estado latente, que as pessoas ficavam constrangidas em expressar esses absurdos que a gente está vendo de forma escancarada agora, e agora as pessoas se sentem autorizadas a fazer isso, né? Então, é uma expressão, como você bem colocou, da negação da política, né? De um discurso apolítico. E é um discurso muito... tem um debate se isso seria um discurso fascista ou seria um discurso tradicionalista, né? Porque tem várias outras características. Tem o negacionismo. O fascismo, por exemplo, não negava a ciência,
né? Hitler era um cientificista. E o fascismo era ultranacionalista, né? Essas pessoas vão com bandeira de Israel, dos Estados Unidos, né? Que é o patriotismo da direita, né? Que é um patriotismo vira-lata, é um patriotismo antipovo, é um patriotismo que odeia o seu próprio povo, que odeia o negro, odeia o pobre, odeia a mulher, odeia as minorias. O filho do porteiro. Que se vê como membro capacho de uma cidadania de segunda classe dos Estados Unidos. Eles usam a bandeira dos Estados Unidos porque, de fato, se veem como colônia. Não tem projeto de nação. O patriotismo da direita é esse. Aliás, é o título de um texto que eu escrevi, né? O patriotismo vira-lata da direita. É uma expressão de uma despolitização e de uma apropriação fascista dessas pessoas que estão perdidas. Tem gente perdida ali, completamente alienada, e tem gente fascista também, que tem um projeto militarista, fascista da sociedade. Mas uma boa parte são pessoas totalmente capturadas, né? O medo das pessoas capturadas, o ódio das pessoas capturadas. É como se as pessoas se sentissem frustradas por uma crise econômica, por ter descendido socialmente, né? O engenheiro que perdeu emprego virou Uber, o advogado que não consegue mais emprego e agora está fazendo um trabalho mais simples. Ele sente raiva de estar numa condição igual àquele que ele considera inferior. Né? E aí vem a raiva ao negro, a raiva ao pobre. E é lógico, é uma expressão da despolitização, porque as pessoas não têm projeto nenhum para estar ali. Como é que você defende o AI-5, né, como você falou, numa passeata onde seria proibido uma passeata? A pessoa pede intervenção militar. Aí a polícia vai lá e prende as pessoas, ou seja, toma a intervenção militar. Aí eles não gostam. Quer dizer, quer ou não quer? Eles estão perdidos. É uma expressão de uma despolitização de boa parte da sociedade e de uma manipulação, de um uso político intencional, né, dessas massas, porque é um fenômeno que tem um apoio massivo, de certo modo, ainda, né, infelizmente, que tem sido capturado para fins de interesses dos mais escusos, né, que a gente pode imaginar. Vitor, em contraponto a isso, a esquerda também não tem apresentado muitas propostas. Hoje eu fiz até um vídeo, essa nossa entrevista vai ao ar daqui a algum tempo, mas eu fiz um vídeo reclamando de uma coisa que me incomoda e já faz muitos anos, que é a esquerda postar, repostar, tripostar as fotos da direita, os vídeos das passeatas da direita, enfim. E não propor nada, né? Você não vê a divulgação de um programa de governo do Ciro, do Lula, você não vê a divulgação, a discussão dessas propostas. Eventualmente, um ou outro político vai lá na sua página, posta lá a capa do programa de não sei quem, de tal partido. Mas fica nisso, ninguém propõe, né? Ninguém verbaliza. Como a gente conversou outro dia, assim, o Lula chegou, né, no discurso de 1º de maio, chegou mais próximo disso, mas isso fica estanque a nossa bolha. A esquerda está a serviço da direita, ela fica combatendo a direita, repostando a direita. Como é que a gente lida com as novas mídias, né? Como é que a esquerda ainda não aprendeu a lidar com as novas mídias e assim, se contrapor a essa continuidade, a dar continuidade a isso? É uma coisa impressionante. Eu também fico me perguntando como é que a esquerda ainda não percebeu essa cilada de ficar simplesmente batendo no Bolsonaro, postando, né, republicano, portanto, dando mais audiência, divulgando aquilo ali e dando, né, publicidade a ele, que no fim das contas, como a gente discutiu antes, Bolsonaro pautou o 1º de maio. Né? Aquilo que ele fez chegou para todo mundo, né? Passou nos jornais, passou nas redes sociais. Nós da esquerda ajudamos muito a divulgar o Bolsonaro, né? Os protestos bolsonaristas e fascistas, como aliás a gente faz há muito tempo, há muitos anos. Eu escrevi um texto, se não me engano foi em 2016, olha que isso tem tempo, hein? O título era: será que a esquerda está ajudando o Bolsonaro? Porque a esquerda falava mal de Bolsonaro, abria as redes sociais, o Facebook, o Instagram, era ver a esquerda as falas machistas e homofóbicas do Bolsonaro que ele fazia estrategicamente para ser difundido. Então, pouco importa que metade das pessoas achasse um absurdo, achasse escroto, machista as falas do Bolsonaro. Né? O que importa é que nós ajudamos a fazer essa fala machista, escrota, homofóbica, etc., a chegar naquele tiozão que gosta daquela fala. A gente ajudou a fazer essa divulgação. Assim como a gente faz com o Gabriel Monteiro, que é um vereador aqui do Rio de Janeiro, que é famoso
nas redes sociais, é um estúpido. Eu já estive ao lado dele numa manifestação. É um garoto. Ex-policial, né? Ex-policial. Inclusive, eu já estive perto dele em mais de uma situação. É um estúpido e que anda com policiais. Você sabe que aqui no Rio de Janeiro a coisa é bem complicada, né? De questão de polícia, o envolvimento que isso tem com tráfico, com milícia, enfim, com tudo de ruim. E o Gabriel Monteiro andando, passeando com policiais armados de fuzil no calçadão do maior bairro do Rio de Janeiro, que aliás é o maior bairro do Brasil, que é Campo Grande. Quer dizer, e o Gabriel Monteiro estrategicamente filmava aquelas situações dele para postar depois nas redes sociais, e a esquerda bater nele também e ajudar na divulgação. Ele faz a mesma coisa, foi um dos vereadores mais votados do Rio de Janeiro, provavelmente vai se lançar deputado estadual federal, vai ser eleito, vai eleger outros com eles, talvez até possa ser candidato a prefeito do Rio de Janeiro em outro momento, de tanto prestígio que ele tem. Ele está usando a mesma estratégia do Bolsonaro, a gente da esquerda embarca na mesma cilada, de ficar batendo nele e não propor. A gente está tímido, a gente parece que não tem coragem ou não tem projeto para apresentar. Olha, nós propomos isso aqui, a gente fica constrangido, a gente fica com medo de falar mal do capitalismo, a gente fica com medo de falar mal da desigualdade social, a gente está tímido. A gente tem que dizer, olha, o capitalismo não funcionou, não está bom, não reduziu a desigualdade social, e a gente fica com medo. Aí o pessoal vai falar, mas e Cuba? E Venezuela? E a União Soviética? E a gente fica com medo, sabe, de propor. E eles pautam a gente, né? Uhum. Como é que fala um pouquinho do teu trabalho como professor e a questão da politização? Como é que você lida com isso em sala de aula? Como é que tem sido isso, principalmente diante desse governo, né, que criou, né, o tal fantasma da escola sem partido, que na verdade não quer dizer sem partido, quer dizer apolítico. Aliás, o livro que eu escrevi, o capítulo, perdão, do livro que eu escrevi, que foi publicado ontem, é sobre escola sem partido. Quem quiser ver, depois até passo o link para você, Nilton, se alguém tiver interesse, algum professor, porque eu estudo escola sem partido, né? E eu tenho um capítulo de livro que saiu ontem, publicado ontem, sobre isso. Olha, eu percebo um aumento da politização nesses últimos anos, em sala de aula, né? Com os alunos. Eu já dei muita palestra também em tudo quanto a universidade aqui da Zona Oeste do Rio de Janeiro. O interesse na política aumentou muito, Nilton. Isso é visível, né? Na sociedade, quanto que as pessoas estão discutindo mais política. Minha avó tem 6ª série de estudo, nunca teve interesse por política, minha avó super interessada em política, ela chama os ministros da STF pelo nome, porque conhece eles, sabe que é o chefe do Ministério Público, conhece o ministro do Bolsonaro, enfim, está politizado. Então, assim, as pessoas têm demonstrado um interesse cada vez maior pela política, e isso, obviamente, assusta, porque ao longo da história inteira, as elites fizeram de tudo para afastar os pobres da política. Vamos lembrar que foi preciso uma grande luta política para ter o sufrágio universal, para permitir que o trabalhador tivesse direito ao voto também. A cabeça das elites, o próprio Stuart Mill, filósofo e economista inglês, dizia, olha, os pobres são maioria. Se você deixar de votar, vai ser uma ditadura dos pobres contra os ricos. Eles sempre viram a ditadura como uma ditadura, a democracia, perdão, como uma ditadura das maiorias, né, os trabalhadores, contra a burguesia. Então, as elites nunca foram democráticas. Só que, por pressão política, tiveram que aceitar. E agora se faz de tudo para despolitizar a sociedade. Então, a luta para tirar a sociologia das escolas tem a ver com isso. Não permitir que a população se politize. A filosofia, a mesma coisa. A reforma do ensino médio, que na prática tirou filosofia e sociologia como obrigatórios e botou como conhecimentos, né, apenas que devem estar no ensino médio, enfraqueceu, portanto, o status dessas disciplinas no ensino médio brasileiro, nesse sentido também de despolitizar. Porque, embora seja precário, embora seja problemático, embora a gente trabalhe em várias escolas, em várias universidades, um monte de coisa, nós somos o único intelectual que vai ter contato, que aquele aluno vai ter contato na vida dele, provavelmente. Aquele aluno pobre, de periferia, cujo pai largou a escola no ensino fundamental, que está ali cursando ensino médio agora, esse garoto, provavelmente, o professor da escola dele é a única pessoa intelectualizada que ele tem contato ali no dia a dia. E a gente tem uma situação assim, muito interessante. Eu percebo, por exemplo, os alunos gays gostam muito da aula, os alunos mais pobres que querem melhorar de vida, que querem estudar, quando a gente escuta, faz aquele debate sobre democracia, que a gente discute com os não tem democracia nenhuma, no fim das contas eles é que decidem tudo e tal. Esses alunos se interessam muito. Aqueles que, quando se identificam como oprimidos, né, quando eles percebem quem eles são, que cria, de certo modo, aquela consciência de classe, consciência de que eu sou negro, consciência de que eu sou mulher e sofro mais violências
na sociedade, eu acho que esses grupos é que tendem a gostar mais da sociologia, da filosofia e tal. E lógico, isso é perigoso, né? As elites morrem de medo disso. É você estar dando munição para o pobre, para ele poder se defender. Isso dá medo, né? O Paulo Guedes expressou claramente a questão do filho do porteiro, né? O problema não é por ele ser filho do porteiro, o problema é ele ser filho do porteiro esclarecido, ser uma pessoa, né, ser esclarecido, e está ali do lado dele, está ali na portaria da casa dele, né? E está esclarecido, está sabendo o que está acontecendo. Isso realmente incomoda, né? A gente fala muito de elite, mas assim, eu acho que essa palavra também acho que ela perdeu um pouco do sentido, né? Porque a gente no Brasil, por exemplo, a gente está falando de uma elite financeira que na verdade nem são os bilionários. Os bilionários não são direita nem de esquerda, eles são a favor do poder. Qualquer poder que estiver vigente, eles estão do lado. A gente está falando essa palavra elite, e aí eu queria te ouvir como sociólogo. Essa palavra sempre me incomodou, porque elite, quando a gente estuda, né, história, elite era uma coisa assim, era uma nata intelectual, eram pessoas, né, que se aprofundavam em estudos das humanidades, das ciências, né? E hoje em dia a elite é uma pessoa que, né, é um empreendedor que deu certo, é um Paulo Guedes da vida, que ficou rico especulando dinheiro na bolsa, enfim. Mas o cara não sabe distinguir um jumento de um coelho. Então, assim, queria que você falasse um pouquinho dessa questão o que a gente chama de elite hoje em dia, né? É um debate bem complicado, né? Porque a gente tem todo um senso comum, isso é construído ao longo da história também, tem a ver com a nossa formação, a formação da nossa classe média, que é uma classe média historicamente aliada das elites. A gente nunca teve uma classe média minimamente autônoma, né? Ela existe em função da elite. E a nossa desigualdade social é tão grande, né? E foram 350 anos de escravidão, esse é um ponto fundamental, sem isso não se entende o Brasil, onde a classe média sempre se apropriou positivamente da pobreza. A pobreza sempre serviu à classe média. No Brasil, qualquer classe médiazinha consegue ter empregada doméstica, consegue ter uma diarista, porque é barato, porque a mão de obra é barata, porque tem muita pobreza. Você consegue ter acesso a bens e serviços super baratos nas cidades, porque tem muita gente pobre. Então, historicamente, a classe média sempre se beneficiou disso. E as elites sempre jogaram para nunca permitir que os pobres se unissem à classe média, sempre fizeram um brigar contra o outro, que sempre foi uma estratégia de dominação, né? Eu que estou lá em cima, e é lógico, a elite mesmo, eu estou falando o banqueiro, aquele cara executivo das grandes empresas, porque a gente fala em elite, né? Muitas vezes o cara que ganha 5, 6 mil reais acha que está falando com ele, né? Aquele cara comprou o apartamento dele 40 anos pela Caixa Econômica, que comprou um carro um pouquinho melhorzinho, ele acha que está falando com ele. Por isso, quando nós da esquerda propusemos, né, vamos taxar as grandes fortunas. Aí vem aquele cara que tem uma padariazinha ali na esquina, que ganha tipo 6 mil reais líquido, ele, não, que absurdo, ele acha que está falando com ele. E é uma confusão que tem também, às vezes, na cabeça do pobre. E tem um fator também, que eu acho que explica isso, né? As pessoas não conseguirem identificar quem são os ricos de verdade. Uma vez uma aluna falou que eu acho que as pessoas que têm um carro legal, que têm uma casa, que pode viajar, que já foi para a Europa, assim, são pessoas ricas. Aí eu pensei, gente, eu já fiz tudo isso. Eu tenho casa, eu tenho um carro, eu consigo viajar, eu já fui para a Europa. Então eu sou rico para essa pessoa? Quer dizer, na visão dela, quem tem essas coisas que são coisas típicas da classe média é alguém da elite. Só que essa que é a questão. Por que essa pessoa acha isso? Porque ela nunca nem viu os ricos de verdade. A exclusão geográfica nas cidades do Brasil é tão grande. Por exemplo, eu moro e trabalho aqui na periferia do Rio de Janeiro. Os moradores da periferia nunca vão na zona rica do Rio de Janeiro. É muito raro, porque o transporte é tão ruim que as pessoas não locomovem pela cidade. Então ele acha que o rico é aquele cara que tem um carro, que tem uma casa direitinho e tal, porque ele sequer conhece a elite. Então existe uma confusão feita de propósito pela mídia. Por exemplo, sai nos jornais que um jovem de classe média de Ipanema é pego com maconha. Não, ele não é classe média. Quem mora em Ipanema, normalmente é de classe alta. Porque Ipanema é um bairro caríssimo aqui no Rio de Janeiro. Então a mídia faz essa confusão e aí faz as pessoas não identificarem o que é classe média e o que é elite. Elite é quem tem um poder financeiro e tem poder político também. Né? Porque não adianta só você ter o dinheiro, mas não ter um poder de interferir na política. E o banqueiro tem esse poder, o grande industrial tem esse poder. Né? Por isso que é importante a gente discutir o que seria a estrutura de classes no Brasil mesmo. Né?
Mas essa discussão parece que sempre é outra coisa que é demonizada, né? Quando você fala, né, da luta de classes, as pessoas, lá vem esses comunistas, que inclusive foi uma das bandeiras, né, do 1º de maio, vamos acabar com o comunismo, né? Que nem sabe aonde tem, se tem, o que é comunismo, mas eles sabem que deve ter gosto de, sei lá, de pamonha estragada, sei lá. É o mal, né? Como é que achei muito interessante o exemplo que você citou, porque assim me pareceu que assim, para quem não tem carro, quem tem um carro, mesmo que seja um carro chulé, essa pessoa é elite. Ou seja, parece que se alimenta a luta de classes, né? Ela é retroalimentada pelo poder para que a gente fique aqui embaixo brigando entre nós e eles ali em cima colhendo, né, rapinando o que sobra. Como é que a gente faz? Como é que a gente fura essa bolha? Uma vez que, obviamente, eu estou falando agora diretamente de mim, você, a gente tem esclarecidamente, a gente é formalmente de esquerda, né? Como é que eu faço para ser ouvida por uma pessoa, mesmo que ela não concorde comigo? Olha, é difícil, eu não tenho uma resposta exata para isso, não. Eu fico tentando também encontrar uma solução. Mas eu acho que uma coisa fundamental, assim, a lógica da educação é extremamente importante. Eu sou um professor, jamais poderia dar menos importância a isso, ela é fundamental. Mas essa educação também, ela está dentro de uma instituição onde não dá para ter uma educação muito libertária um Estado que está servindo as elites também. Então, existe um limite, né, do quanto que a educação pode revolucionar a sociedade. Ela também não vai resolver tudo. E eu acho que a comunicação de massa, que é o que a gente está tentando fazer, né, eu com o meu canal, você com o seu canal, o pessoal lá do Rede Popular também, que é se comunicar diretamente com as pessoas comuns, tentar levar essa discussão, essa politização para a pessoa comum, não ficar falando para dentro, como a esquerda sempre falou, falando para a classe média, falando para aquele trabalhador consolidado, falando para funcionário público. Quer dizer, você tem que conseguir falar com o entregador de pizza, você tem que conseguir falar com as pessoas, com a minha avó, que tem 6ª série, sabe? E usar um linguajar, eu me esforço para fazer isso, que as pessoas entendam, que as pessoas consigam acessar, e não precisa deixar de falar coisas profundas. A gente está lidando de coisas extremamente profundas aqui, né? Por isso que eu sou muito fã, por isso que eu sou muito fã do nosso amigo Aquias. Assim, acho que o Aquias cumpre esse papel magistralmente, assim, a linguagem do Aquias, a performance do Aquias. Obviamente não cabe a mim ou a você imitar o Aquias, porque, enfim, ele é ele, né? É a personalidade dele. Mas ele cumpre esse papel, né, de popularizar a linguagem, de falar o que deve ser dito, né, Vitor? De uma forma magistral, né? Com certeza. Uma coisa que eu acho interessante no Aquias, né? Ele tem um perfil que ele brinca com as pessoas, ele é engraçado e tal, lógico que é o perfil dele. Não cabe a gente imitar, porque não é meu perfil. Se eu tiver que fazer uma piada, eu vou fazer no outro contexto, mas não é isso. A questão é que a gente, formado nas universidades, que faz pós-graduação e tal, a gente fica muito frio, a gente fica muito formal, a gente fica muito... E, na verdade, a identificação das pessoas é muito afetiva também. Por que o Lula tem aquela figura tão poderosa que ele tem? Não é só pela fala formal, pelos dados que ele apresentou lá no 1º de maio. Lula tem uma figura que é simpática. Lula passa esperança. Esperança sentimental. Sabe, eu acho que a gente falta um pouco também tocar nesses aspectos que são não racionais, que são sentimentais também. Porque em contexto de desespero, principalmente, que é o que a gente está vivendo agora, se você não tiver aquela gota de esperança, aquela fala um pouco mais sentimental e emotiva mesmo, você não consegue se comunicar com as pessoas. Vitor, como é que você está vendo a juventude, que é o que nos preocupa, né? A geração que está vindo aí, a gente percebe que a discussão política tomou espaço de todo mundo, mas a politização não. Ou seja, existe o tema político sendo debatido, mas completamente fora do conhecimento, dentro de uma ignorância, enfim, no meio de fake news, né, envolvido por fake news muito sedutoras, né, porque elas vêm embaladas em memes interessantes, em design bem feito, né, enfim, como é que você vê
essa juventude que vem aí em busca dessa politização? Olha, eu sou professor há 12 anos, né? E eu já lido com isso, eu estou em movimento estudantil desde o ano de 99, 2000, eu já estou envolvido com essa, então eu acompanhei, né, essa evolução dos últimos 20 anos. E primeiro tinha uma despolitização muito grande, 20 anos atrás. Quando eu comecei a dar aula também percebi um interesse menor e que foi aumentando com o tempo. E lá pelos 2012, 13, aquela onda conservadora de direita, aquelas fake news, mas não só fake news não, canais no YouTube de direita patrocinados, que esse pessoal recebe dinheiro para ficar falando aquelas coisas que fala aí, enfim, esses canais que a gente sabe que, por exemplo, a MBL tem financiamento que vem lá dos Estados Unidos, né, que a gente sabe, enfim, eles foram formados por esse YouTube. Então, essa vontade desses adolescentes de se rebelar acabou sendo capturada por esses grupos de direita conservadores para odiar o PT. Então a gente teve um momento ali, eu diria que foi até o 2017, 2018, que essa juventude, em sua maioria, odiava o PT. Rebeldia para eles é acabar com um grande mal do Brasil, que era o PT, que destruiu o Brasil. O Felipe Neto descreveu isso, né? Ele falou, eu fui criado para odiar o PT e não sabia nem por quê. Sim, sim. E essa geração Neto, eu acho que é um bom exemplo. Eu acho que aquele vídeo do Felipe Neto, inclusive, é um marco histórico, né? Aquela declaração dele é fundamental, que mostra o muito processo forte que aconteceu com aquela juventude que talvez já esteja agora no início da vida adulta e tal. E aí, com a chegada de Bolsonaro ao PT, é impressionante como a juventude ela sem proposição, né? Ela quer transgredir o que está aí. A maioria, aliás, as pesquisas mostram isso. Eu analiso todas as pesquisas de opinião do Bolsonaro. Os mais jovens são os que mais rejeitam o Bolsonaro hoje. Você já teve uma mudança. 5 anos atrás, os jovens era a principal base do Bolsonaro, aquele cara até 20 anos era a principal sustentação do Bolsonaro. Hoje, a maior rejeição do Bolsonaro está entre os jovens. Quer dizer, você já teve uma mudança nesse perfil, nessa expectativa dos jovens aí. Agora, o que tem de bom nisso é que assim, a politização está bombando por aí. As pessoas estão querendo se politizar, estão se interessando, né, pelo menos assim, estudar e compreender, saber como é que funciona a política. Eu dou aula de política, principalmente, né, meu mestrado foi em política, e eu pego as turmas de terceiro ano do ensino médio cuja matéria é política. E aí, acabar a aula, às vezes, o aluno vem no WhatsApp, professor, você poderia me explicar por que o poder legislativo, às vezes, passa por cima do executivo, e como é que a justiça interfere nisso e tal? Quer dizer, se interessam, as pessoas querem saber e perguntam. Agora, tem um porém. Como as universidades perderam o poder de convencimento, de influenciar a sociedade, aqueles intelectuais tradicionais, né, que são das universidades, perderam o poder, esse poder está em grande medida hoje nas redes sociais, principalmente no YouTube. E a gente da esquerda não aprendeu ainda a lidar com essas redes. A gente tem aquela elitismo do intelectual de achar que o YouTube é terra de ninguém, não é coisa séria, e a direita foi se apropriou disso aqui. Então, acho que a gente que pensa, que estuda, tá? A gente tem que vir para as redes sociais, vir para o YouTube e disputar, porque meus alunos perguntam hoje, professor, me indica um youtuber que esteja discutindo um assunto tal aí. Não se pede mais livro, não se pede mais referências documentárias. É até um absurdo, né? Porque era para pedir livro também. Eles pedem, professor, me indica um youtuber que esteja discutindo a questão da China. Tá assim. Então a tendência para o futuro, para mim, é muito clara. O YouTube, principalmente as redes sociais, mas principalmente o YouTube, vai dominar a politização dessa década, né, que já está entrando. E é uma baita responsabilidade, na verdade, né, porque, enfim, como realmente, teoricamente, é terra de ninguém, qualquer um pode ligar a câmera e colocar ali um canal, a gente precisa, né, regulamentar as mídias, que é outra discussão, né, que ficou nesse mistério de que seria censura, quando, na verdade, isso acontece em todos os países desenvolvidos, nas democracias mais pujantes, né? As mídias elas têm que responder, se responsabilizar pelos conteúdos, né? Muita gente, hoje em dia, enfim, é enganado, é envolvido pelo Facebook e você vai reclamar com quem? Eu mesma já tive problema com o WhatsApp. Eu fui, não tem um escritório do WhatsApp no Brasil. Eu fui clonada e aí você tem um cardápio lá por e-mail, eles mandam um cardápio de se a sua reclamação não se enquadra ali, filhinha, vai reclamar com o Papa. Reclama com o Papa. A gente está se encaminhando para o fim, infelizmente, Vitor, porque tá um papo muito gostoso.
Mas eu já queria deixar aqui meu agradecimento do Jogo de Damas JDD, que a gente esteja junto nessa luta, assim, eu te sinto um super companheiro, eu gosto muito do seu trabalho, tenho te acompanhado, agora ainda mais de perto, você me convidou para participar da live ontem, fiquei toda envaidecida, enfim, muito legal, gostei de conhecer as pessoas, e eu queria te convocar como eu te convoquei ontem, te provocar, na verdade, não é convocar não, é provocar, que a gente faça uma campanha, que a gente atraia designers, que a gente atraia, enfim, pessoal de conteúdo, para a gente construir um material de politização urgente, a gente precisa resgatar a narrativa da história, a gente precisa entender como funcionam as mídias sociais, porque goste a esquerda ou não goste, ela já é uma realidade. Enfim, e eu queria deixar aqui a última palavra para você se despedir. Antes de mais nada, não esqueça de falar do seu canal, dar o endereço, mas antes de mais nada, queria já pedir para as pessoas deixarem seu like, se inscrever no canal, divulga o canal, convida as pessoas, mamãe, papai, papagaio, cachorro, periquito, traz todo mundo, é importante, a gente só cresce com vocês. Aliás, a lição da pandemia é essa, né? Eu me ajudando, eu ajudo você, você se ajudando, você me ajuda, enfim. É isso aí. As últimas palavras, Vitor, saravá. Com certeza. Nilma, uma honra estar aqui com você, você também é uma companheira de luta, a gente só conhece lá do programa daqui, das nossas análises, né? Às vezes tem várias pessoas que são convidadas ao mesmo tempo. É um prazer, uma honra estar aqui. Então, quem está assistindo, segue aí, curte, segue, acompanha o canal da Niobe, Jogo de Damas, segue o meu também. É só digitar Vitor Hugo Fernandes no YouTube, para quem quiser. Eu faço vídeos pelo menos uma vez por semana, dentro aí do tempo que eu tenho. Tem 2 documentários também que eu fiz. Um é o Anticomunismo em Hollywood. Eu fiz um documentário mostrando como é que as pessoas são manipuladas, né, a odiar o comunismo sem nem saber o que é. E Hollywood faz isso muito bem, inclusive em desenho animado, Niobe. Desenho animado, eles colocam propaganda anticomunista dentro deles. Quem quiser ver é só digitar no YouTube, o Anticomunismo em Hollywood, vai achar o vídeo lá. E para concluir, é importante mesmo essa politização, que a gente vá para o YouTube, que a gente discuta com as pessoas onde as pessoas estiverem, que a esquerda perca esse nariz em pé de, não, eu vou fazer nota de repúdio e fazer uma nota. Ninguém lê nota, gente, hoje em dia. Hoje em dia é Facebook, WhatsApp, YouTube. Então vamos para as mídias. Vamos discutir com as pessoas e vamos fortalecer as mídias de oposição, progressistas, porque a direita domina isso aqui. A gente é minoria no YouTube, muito minoria. Temos que fortalecer as nossas bases e ajudar, né, uns aos outros. Então é isso aí, pessoal. Quem quiser conhecer, Vitor Hugo Fernandes lá no YouTube. Um abração, Niobe. Abraço, saravá, Vitor. Gente, continua se protegendo, a pandemia ainda está comendo solto, os números estão absurdos. A gente não precisa esperar a orientação de sanitaristas, a gente não precisa esperar orientação de governo, de ministro, de presidente, do vizinho. Todo mundo já sabe, todo mundo tem acesso à informação do que é e como se proteger, as questões básicas de limpar as mãos, álcool gel, máscara, evitar aglomeração, manter o distanciamento social, enfim, todo mundo sabe disso. Então a gente não precisa, mas o governador mandou abrir a lojinha, então eu vou na lojinha, eu vou no boteco. Cara, cada um tem a responsabilidade, a gente não pode jogar a responsabilidade para cima de político e fazer corpo mole agora. A situação é grave ainda e a gente está aí beirando uma terceira onda, né? Os especialistas já desenharam um quadro bastante sombrio. Cabe a nós ticarmos, né? Se a gente vai dar fé nisso ou não. Saravá todo dia, saravá todo mundo e até a próxima. Meu cantar é um apelo que eu faço a Nana.